Boa noite, gente. Olá, tudo bem com vocês? Começamos novamente um momento de celebração espiritual ao Deus da nossa vida. Queremos abrir este encontro para a honra do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E a minha sensação, e a minha esperança, a minha convicção é de que isso possa realmente transformar a sua vida. Este é um momento de celebração que fazemos sempre aqui na Rua da Quintino, na Igreja Presbiteriana de Jaú, mas agora estamos distantes, mas espero que estejamos próximos do coração. Aliás, alguém diz que as grandes distâncias aproximam os grandes amores. Falando nisso, hoje eu quero falar sobre poesia, e eu quero ler a primeira poesia, talvez a poesia que eu considero uma das mais lindas da história humana. É o Magnificat, o Cântico de Maria. Diz assim a doce mãe de Jesus Cristo: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque contemplou a humildade da tua serva. Pois desde agora todas as nações e gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Deus, diante dessa poesia tão linda, queremos dizer como a Maria: a minha alma engrandece o Senhor, a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou para a pequenez da sua serva. Na verdade, queremos dizer que somos pequenos diante do Senhor, mas a nossa alma busca o Deus, o nosso Salvador. Se Maria, nesse cântico maravilhoso, buscou o seu Salvador, nós também queremos buscar o nosso Salvador, o mesmo que a salvou na cruz do Calvário. Jesus Cristo, que salvou a sua mãe lá na cruz, queremos buscá-lo agora, na certeza de que o Senhor tirará do nosso coração qualquer soberba e nos fará andar como filhos de príncipes. Livra-nos, ó Deus, da soberba. Livra-nos, ó Deus, do orgulho, da filáusia. Livra-nos, ó Deus, daquilo que entristece o teu coração. Ó Deus, obrigado por esta hora, por esta poesia tão linda, que na verdade não possamos só falá-la ou rezá-la nas nossas missas, mas que possamos considerá-la dentro do nosso coração. Ó Deus, que a gente possa aprender através desta arte tão linda que tu deste ao homem, que era a poesia, que tu nos dês a capacidade, talvez não de um grande poeta ou de uma grande poetisa como Maria, mas o Senhor nos deu um coração cheio, Senhor Deus, de palavras que glorifiquem o teu nome nesta noite, em nome de Jesus, amém. Bom, depois que a gente já orou e a gente já falou desta poesia tão linda, como Maria expôs um seu Magnificat, né? Magnificar. A minha alma magnifica ao Senhor. Coloca Deus nas alturas. A gente vai cantar, a gente vai louvar. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos falar da sua grandeza, como Maria falou. E que a nossa alma se alegre no Deus, o Salvador de Maria. Como também a alma se alegre no Deus, o nosso Salvador, que é o mesmo que salvou Maria, é o mesmo que me salvou, Jesus Cristo. Vamos adorar o nosso Salvador através dessas poesias, da música que agora vamos ouvir. Ouvir, acompanhar, cantar e meditar. Vamos louvar o Salvador de Maria, o meu Salvador. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos
vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Espírito de Deus, Espírito de amor, nosso Deus consolador, Espírito do Pai, que nos traz graça e paz, revelando o perdão. Preciso de ti, ó Espírito de Deus, vem trazer libertação, vem sarar todo o meu ser. Enche-me de ti, ó Espírito de Deus, força pra continuar e as promessas alcançar. Santo Espírito, Santo Espírito, vem mudar meu viver, restaurando meu ser, derramando a tua unção. Preciso de ti, ó Espírito de Deus, vem trazer libertação, vem sarar todo o meu ser. Enche-me de ti, ó Espírito de Deus, força pra continuar e as promessas alcançar. Santo Espírito, Santo Espírito, vem mudar meu viver, restaurando o meu ser, derramando a tua unção. Vem mudar meu viver, restaurando o meu ser, derramando a tua unção.
Ô gente, agora estamos falando para os membros da igreja. Nossa igreja continua em pé, trabalhando, e você pode continuar contribuindo como está fazendo agora. Se você não contribui, poderá começar agora você, membro dessa igreja. Olha aí o telefone que estamos colocando, o telefone fixo, as mídias de comunicação, onde você pode entrar em contato conosco. Entre em contato conosco. Você que é da igreja, está acostumado a fazer isso, olha o número aí, alguém vai te atender. E vai pegar na sua casa, e você vai trazer aqui para a gente, para a igreja, e a igreja vai continuar a fazer esse grande movimento social e espiritual para você. Contribua. Deus ama ao que dá com alegria, tá bom? Deus te abençoe. Bom, nós já cantamos, já adoramos ao Senhor, já ouvimos o chamamento do pastor, a chamada do pastor para os nossos dízimos e ofertas. Queremos reafirmar que esse é o momento de dízimos e ofertas para a igreja. Cada um membro desta igreja, desta comunidade, que prometeu mantê-la em todos os aspectos, aspecto moral, espiritual e financeiro. Esses membros é que mantêm essa comunidade e que dá oportunidade para a gente falar para você que está me ouvindo, que não é membro dessa igreja e que não contribui com essa igreja. Nós não queremos a sua contribuição, nós queremos que você ouça a palavra de Deus. Nós não queremos o seu bolso, queremos o seu coração. Falando em poesia, eu falei sobre a poesia de Maria. Vamos ler a poesia agora no Salmo 138, a poesia do maior poeta de Israel, chamado Davi, o rei, o pastor e o guerreiro. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Salmo 138. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei perante o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me escutaste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor me levará a bom termo. A tua misericórdia, o Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Às vezes vocês que estão me ouvindo podem imaginar que eu estou elocubrando muito, que Deus usa uma arte que Ele colocou no coração humano, que é a poesia. Eu gosto de fazer poesias e faço muitas músicas, né? Não só músicas religiosas, mas também músicas seculares. E o que são então essas poesias bíblicas? O que são estes salmos? O que são aqueles versos do livro de Jó? O que são as lamentações de Salomão? O que são os provérbios? O que são os cantares? Deus dando graça comum aos homens para falar de coisas incomuns de Deus. As poesias bíblicas são Deus dando graça comum aos homens para que eles falem coisas incomuns de Deus. Então eu queria falar sobre o que as poesias dizem sobre Deus, ou o Deus dos poetas. O Salmo 138 fala muito bem sobre isso. E o versículo 6, eu queria me ater a ele, ele sintetiza todo esse Salmo 138. Eu procurei nesses versículos, esses 8 versículos, um versículo que pudesse sintetizar todo o Salmo, os 8 versículos. E eu encontrei o versículo 6, que sintetiza, para a gente não se demorar muito, que sintetiza todo esse Salmo. Olha o que diz o versículo 6. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. O Deus dos poetas, em toda parte da Bíblia, era um Deus majestoso, que a gente chama de Deus excelso. É extraordinário perceber como o poeta usa essas palavras
Talvez se você tivesse acesso, talvez tenha, à língua hebraica, você ia perceber como ele escreve de uma forma tão poética essa majestade de Deus. Me lembro agora do profeta Isaías, quando entra no templo, Isaías capítulo 6, ele vê a orla de suas vestes enchendo todo o templo. Claro que ele está usando uma figura de linguagem, porque os reis, as rainhas, quanto maior era a orla da sua veste, maior era a sua majestade, maior era o seu império, maior era o seu domínio, maior era o seu poder. Por isso que Isaías diz: a orla da sua veste enchia todo o templo. É um negócio extraordinário ver homens comuns falando de coisas incomuns, e Deus usa a poesia para falar essas coisas ao nosso coração, na Bíblia, na Escritura Sagrada. Então a Bíblia usa esses poetas que enxergam Deus de um outro jeito. Não sei se você tentou fazer poesia. A poesia fala de coisas abstratas que normalmente numa narrativa nós não falaríamos. A poesia ela tem uma destreza mental, cognitiva, que desperta em nós palavras com rimas e métricas que explicam aquilo que normalmente é inexplicável. É interessante como a Bíblia usa esta arte que Deus deu aos seres humanos, não só aos crentes. Por isso que eu falo, é uma capacidade comum que dá a todos os homens, mas os que servem ao Senhor, para falarem de coisas incomuns. É uma capacidade que Deus dá ao homem de um modo natural, para que esse homem cristão fale de coisas sobrenaturais. Então, ele é excelso, ele não é apenas uma elevação física, geográfica, ou uma elevação metafísica. Deus não é só isso. Deus é absoluto em sua majestade. Quando fala que ele é absoluto em sua majestade, está dizendo que ele é um ser único. Há coisas que são parecidas com Deus, mas não coisas como Deus. Nós não cremos, e nem a Bíblia, nem os poetas falam sobre Deus, como se Deus fosse a soma de todas as coisas. Eu quero dizer para você, agora estou usando uma poesia, se Deus tivesse cores, Ele seria todas as cores que você conhece dos peixes, dos astros, das flores, dos matizes do arco-íris. Deus seria, se fosse, todas essas cores, mas essas cores não são Deus, elas apenas expressam a grandeza da cor que Deus teria, se Ele tivesse cor. Deus seria tão colorido como os peixes do mar, como as aves dos céus, como os matizes dos astros. Deus seria assim, mas aquilo apenas esplende, externa, mostra a grandeza deste Deus. Então Deus é um Deus ser absolutamente majestático, separado de todas as coisas. Deus da Escritura Sagrada, o Deus Criador, Ele está em todas as coisas, mas Ele não é todas as coisas. Ao mesmo tempo que Ele está no centro do universo, movimentando o universo, Ele abrange e consome todas as franjas do universo. Estou sendo poético, né? Mas é isso mesmo. A poesia da Bíblia fala da majestade deste Deus. Ele é destituído de tudo que existe no mundo. Ao mesmo tempo, Ele faz com que todas as coisas se constituam. Nota como a poesia, ela é abstrata, ela capacita até um pregador tão ignorante como eu, poder falar essas coisas tão lindas. Vejam bem, então Deus é destituído de tudo, mas Ele existe em todas as coisas. Deus é absolutamente singular, não há nada que é como Ele. Todas as coisas do universo têm traços dEle, mas não são Ele. Ele é absolutamente único. Por isso que no Isaías se encontrou com Ele no templo e disse: eu nunca vi coisa igual, eu nunca vi tanta majestade, eu nunca vi tanta singularidade. Eu vou morrer, eu não consigo ficar perto desta magnitude. Então o Deus da Escritura é um Deus majestoso, como diz aqui o nosso Salmo, e o Salmo 6, que fala que o Senhor é excelso em tudo. E o versículo 5 diz: cantarão os caminhos do Senhor, grande é a glória do Senhor. Completa o versículo 5. Então esse Deus é um Deus único, singular. Agora, Ele trata o homem diferente das outras criaturas.
Quando ele criou as coisas, ele viu que tudo era muito bom. Mas ele criou uma coisa que ele viu que não era bom. Uma coisa que ele viu que não era bom: o homem está sozinho. Quando ele olhou Adão, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Tudo o que ele criara, se você ler os capítulos 1 e 2 de Gênesis, você vai ver que ele vai dizer, ele viu que era muito bom, ele se alegrou, como diz lá no livro de Jó, Salmo 37, Deus curtindo a natureza, os anjos curtindo a natureza que ele havia criado. Mas quando ele viu o homem sozinho, ele viu que não era muito bom. Deus criou o ser humano, o gênero humano, com outra característica. Criou homem e mulher, macho e fêmea, a sua imagem e a sua semelhança. Os seres que mais parecem com Deus é o ser humano. E os seres que se tornaram mais caricatura de Deus foram os seres humanos, por causa da queda, por causa do pecado. Então Deus quer trazer ao homem, lá na cruz do Calvário, remontar nele a sua glória, a sua majestade. Qual é o modo que Deus nos trata para que possamos voltar ao status original? A cruz. Porque na cruz é que o filho dele morreu, na cruz é que aquela velha imagem foi quebrada, e é na cruz é que o Espírito desse Cristo reconstrói e restitui em nós a imagem do próprio Jesus. Nós não, quando nos tornamos cristãos e crescemos em santidade, nós não nos tornamos parecidos com anjos, nem com astros, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus Cristo. A excelsitude de Deus é comunicada a nós, a singularidade, a majestade, põe o nome que você quiser, ela é comunicada a nós, através da obra de Cristo, pelo poder do seu Espírito. Então o Deus da poesia e dos poetas é um Deus majestoso. Mas diz mais também, o Deus dos poetas é um Deus da justiça. Veja o que ele diz aqui: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos ele os conhece de longe. Olha como Deus vê o humilde e vê o soberbo. Lembra que a Maria, na sua oração, na sua poesia, diz que Deus havia levantado ela mais humilde para torná-la graciosa diante dos homens. O Deus da justiça, ele não é um Deus só soberano. Ele é um Deus que, quando vê a soberania dele espalhada no mundo e vê o opróbrio que o homem faz da sua glória, Deus detesta isso. Se há um pecado com o qual Deus não convive, chama-se soberba. Soberba não dá para viver com Deus. Foi a soberba que destruiu Adão, foi a soberba que destruiu Satanás, Lúcifer. Deus disse para Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, olha, Paulo, fique com esse negócio na sua carne, fique com esse espinho na carne. Eu sei que ele é um mensageiro de Satanás, eu sei que o Satanás te humilha quando você cai nisso aí, mas viva com isso, porque a minha graça te basta. Paulo falou isso porque ele disse, para que eu não me ensoberbecesse sobremaneira. A justiça de Deus, sobretudo, veio ao mundo em Cristo para destruir a soberba humana. Como ele fez com Herodes, no livro de Atos, quando ele subiu no trono e assumiu a glória de Deus, os bichos comeram-no completamente, foi destruído por vermes. Se Deus é um Deus majestoso, glorioso, singular, o Salmo 138, versículo 6 diz que também ele é um Deus da justiça. Deus é majestático, majestoso e único, mas Deus não se isola das atitudes humanas. Deus não se isenta para as desgraças humanas, para a soberba humana. Ele poderia subir no trono e dizer, dane-se o homem. Não, ele atenta para a soberba do homem, ele humilha o homem que se exalta, mas ele exalta o homem que se humilha. Deus veio ao mundo para trazer novamente ao homem a glória, não dele, a soberba não dele homem, mas a glória e a majestade de Deus. Deus é majestoso, mas não se isola, ele atenta para o soberbo. A palavra atenta aí significa, ele encurrala, ele põe o soberbo num canto que não tem jeito, ele é obrigado a dizer que ele é soberbo. E aí Deus entra com a sua ira,
e aí Deus entra com sua justiça. Mas Cícero, como pode ser um Deus tão lindo, tão multicolorido, tão sábio, tão poderoso, tão único, tão singular, se preocupar com o homem? Ele se preocupa sim, tanto com a soberba humana, quanto com a humildade dos humildes. Deus para com os soberbos mostra justiça, Deus para com os arrependidos mostra graça e perdão. Essas poesias bíblicas falam desses atributos, dessas perfeições, dessas qualidades divinas. Deus da Escritura, dos poetas, é um Deus excelso e majestoso, mas é um Deus também de justiça, que dá graça aos humildes e que abate aos soberbos. Mas diz o texto, o versículo 6, ele os conhece de longe. Olha o que diz agora o versículo 8: o que a mim me concerne, o Senhor me levará a bom termo. Esse é o humilde orando, esse é o poeta quebrantado diante de Deus, admirando as estrelas, os céus, como Davi fazia, e dizendo que isso não é Deus, mas Deus fez aquilo. Quando contemplo os céus, diz Davi, as obras dos teus dedos, e o homem, e as criações, a criatura que tu fizeste, o que é o homem, para que dele te lembres? E o filho do homem, para que o visites, no entanto o fizeste por um pouco menor do que Deus, de honra, de glória os coroaste, deste-lhe domínio, poder sobre todas as coisas. É muito legal, bacana quando vê os poetas da Bíblia falando sobre as grandezas de Deus, como um Dorival Caymmi, um Djavan, que fala sobre a natureza. Dentro da graça comum eles falam, e Deus pega esses homens, dando graça comum e enchendo-os de graça especial, para que homens comuns falem de coisas incomuns, para que homem fale a respeito de Deus. Quando fala aqui o salmista que ele tem certeza que Deus o levará a bom termo, ele está dizendo que Deus se envolve, o Deus dos poetas se envolve apaixonadamente com a história humana. Eu tenho a impressão, óbvio que não, mas desde que Deus é Deus, Ele sempre andou preocupado com o homem, sempre andou ocupado com o homem. Vou usar um absurdo, um argumento absurdo. Parece-me que Deus não conseguia escrever a sua história se Deus não tiver, os homens não tivessem nela. É um absurdo. Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo desde a eternidade Deus se envolvendo com a história humana. De tal forma, tão apaixonado que Ele era, que Ele se tornou um homem para morrer na cruz, para derramar o seu sangue, para redimi-lo, para tocar nele. Deus não quis mandar um anjo, Deus não quis vir aqui em espírito. Deus se tornou o Emanuel, Deus se tornou carne, Deus se tornou um Deus tangível, um Deus infinito, majestático, singular, eterno, se torna histórico, limitado ao tempo, se torna carne, se torna o Logos, se torna o Emanuel, de tal forma que Ele veio habitar conosco. Davi disse que, no Salmo 51, que Deus se envolve assim com os homens, apaixonadamente. Quando Davi cai naquele pecado absurdo, ele diz: tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, segundo as tuas misericórdias, apaga todas as minhas transgressões, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim o espírito reto e inabalável. Notaram? Como Davi entendia a paixão de Deus, o amor de Deus, apaixonado pelo homem. Não dá para explicar, não dá para entender, mas dá para sentir, dá para experimentar, dá para absorver, dá para ser transformado por este amor. Deus não se isola da soberba humana, Deus não se isola da indignidade humana, mas Deus se une ao pecador. Deus não ama o pecado, Deus detesta o pecado, mas Deus se une ao pecador, e mais do que se une, se torna pecado por amor de nós, como diz Paulo. Então Deus busca na terra aqueles que reconhecem a sua majestade. Com este Deus se relaciona profundamente através de Cristo, se torna um amigo íntimo, como Jesus disse para os seus discípulos: não chamo vocês de servos, mas chamo vocês de amigos, porque tudo que o Pai tem me dado, eu tenho dado a conhecer a vocês. Então Deus quer ter esse relacionamento de amigo, o Deus da poesia, o Deus dos poetas, quer se tornar o Deus seu amigo,
o Deus pessoal, o Deus salvador, o Deus criador, o Deus santificador. Então Deus não despreza o coração contrito, como diz no Salmo 51, porque Deus é um Deus que se apaixonou pelo homem e pela sua história. Tão apaixonado foi que morreu por causa do seu pecado, tão apaixonado foi que ressuscitou por causa da sua justificação. Esse é o Deus dos poetas, o Deus da Escritura, um Deus excelso, um Deus soberbo, um Deus que detesta soberba, um Deus justo, mas também um Deus apaixonado. Que essa poesia bíblica do Salmo 138 possa produzir em você sentimentos profundos, que só uma poesia pode trazer ao coração humano, sobretudo quando essa poesia é inspirada pelo Espírito de Deus. Vou terminar dizendo que a Bíblia sempre tem dois autores. Esse salmo não tem um autor só. O autor desse salmo é Davi, o autor menor. O autor maior desse salmo é o Espírito. O Espírito Santo é que inspirou Davi para que ele escrevesse esse salmo e chegasse até hoje, nesse momento difícil da nossa vida, para descobrirmos que no meio dessa pandemia, desta miséria virulenta, humana e biológica, nós pudéssemos reconhecer que esse Deus é um Deus apaixonado conosco. Que Deus te abençoe e que amanhã que domingo que vem, a gente se encontre para um novo momento de adoração e louvor. Eu encontro você domingo que vem. Um abraço. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor deu a arte humana da poesia. E podemos ler esse Salmo 138 e de uma forma tão superficial, é verdade, tão simples, poder descobrir ou redescobrir, reler o Deus da Bíblia revelado aos poetas, o Deus dos poetas. Que nesta noite, Senhor, a gente saia aqui olhando para a Tua majestade, olhando para a Tua justiça e presos, cativos ao apaixonado amor de Jesus Cristo por nós, por quem oramos. Amém. Bom, gente, terminamos nosso momento de celebração. Agora vocês podem descansar um pouco aí em casa, no carro, onde você estiver. Meus irmãos em Cristo, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a santidade, a comunhão do Espírito Santo, a sua alegria, a sua força, a sua glória, estejam sobre vocês e sobre todos nós que olhamos para os céus e adoramos o Deus Criador, o Deus Salvador, o Deus Santificador, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Até mais, gente. Deus abençoe vocês. Até o próximo domingo.